Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Dalanese, eu sou trabalhador aqui da casa e hoje a gente separou algumas reflexões a respeito do perdão. Então, diante de uma violência cometida, ou às vezes até de palavras ditas contra nós, como exercer o perdão àquele que nos feriu ou que nos magoou, de alguma forma mexeu com a gente, né? Então essa é uma pergunta que ela merece profundas reflexões. E nós vamos encontrar no Espiritismo, aqui na nossa doutrina, elementos para que a gente possa entender, estudar, compreender e como a gente pode realmente atingir, né, essa importante atitude que é do perdão e de perdoar. Então, à medida que nós vamos perdoando, que a gente vai exercendo o perdão e vamos perdoando também, nós vamos nos purificando e vamos evoluindo espiritualmente. A gente vai, à medida que o tempo vai passando e que a gente vai conseguindo, né, deixar essas mágoas para trás, a gente vai progredindo espiritualmente. E a gente vai encontrar então no Livro dos Espíritos, em Caridade e Amor ao Próximo, onde o Kardec indaga os espíritos superiores. E a pergunta é: disse Jesus também, amai os vossos inimigos? Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E a resposta é a seguinte: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é retribuir o mal com o bem. Assim nos tornamos mais evoluídos. Ao passo que, se a gente utilizar da vingança, vai ocorrer a nossa parada espiritual, né? Não vamos evoluir espiritualmente. Então, consequentemente, ocorrerá um atraso da nossa evolução espiritual. Então, através do Espiritismo, nós vamos entender que ainda somos espíritos imperfeitos, isso é compatível com o planeta que a gente vive, com o nosso planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde nós trazemos muitos vícios morais de encarnações passadas, né? Onde as nossas virtudes são pouco desenvolvidas. E se vocês, não sei se todos aqui estiveram, umas 3 semanas atrás, o irmão Wagner fez uma palestra, né, intitulada As Dores da Alma, tem no nosso canal, que trata justamente como que essas nossas falhas, essas nossas faltas vão aparecendo durante a nossa encarnação futura. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, convido-os a assistir, porque realmente é muito esclarecedor. E nós vamos entender realmente como às vezes a gente toma algumas atitudes e fala assim: nossa, por que eu fiz isso? Nossa, de onde veio isso? E a gente vai conseguir entender por que também nós pecamos, por que também nós erramos, não é verdade? Às vezes fazemos isso e a gente acha que fez sem pensar. Será que foi sem pensar? Será que não tinha um propósito na nossa vida de fazermos isso? Devemos pensar. Então, nesse planeta de provas e expiações que nós nos encontramos, é onde o mal prevalece sobre o bem. E portanto, é onde nós magoamos e somos magoados. Nem sempre fazemos bom uso desse nosso livre-arbítrio, da liberdade que temos em fazer escolhas. E quais seriam as nossas escolhas nesse caso, né? Reconhecer que erramos,
reconhecer que talvez tenhamos atingido outra pessoa, que talvez para a gente não seja tão importante, mas que para ela é muito importante. Então essa decisão de pedir perdão e de perdoar, né, ela é importante nesse estágio nosso de desenvolvimento. E da lei divina, é da lei divina que devemos sempre arcar com as nossas consequências, com os nossos atos, das nossas escolhas, pois ninguém está destinado a fazer o mal, não é verdade? E quando fazemos, temos que arcar com as consequências. Mas quando a gente fere alguém, né, ofende, mata, agride, será que isso vem do nosso planejamento? Existe um planejamento espiritual para sermos maus espíritas, maus humanos? Não, né? Lógico que não. Nós nos reencarnamos para crescer, para evoluir. Então, se tomamos as atitudes, precisamos arcar com as nossas consequências. Esse não é o nosso propósito, né? Mas sim o nosso propósito de quando errarmos, irmos lá no nosso irmão e falar, me perdoa, né? E o me perdoa não é me perdoa da boca para fora, me perdoa do fundo da alma, é arrependido, né? Aquele perdão do coração e aquele perdão que a gente não volta a fazer mais, não é verdade? Então, se assim fazemos, é por livre vontade se erramos. Ninguém veio no DNA nosso espírita para nós errarmos. Então, se nós sucumbirmos à nossa inferioridade moral, ao nosso atraso espiritual, essas duas situações, nós não podemos esquecermos que existe uma força mais forte do que tudo isso, que é a nossa força de vontade. Então, quando sentirmos a necessidade, a vontade, o empurrão, né, para que erremos, vamos deixar a nossa força de vontade falar mais alto, não é verdade? Nem sempre é possível. Vai depender da nossa evolução espiritual. Talvez precisamos errar, precisamos agredir a outra pessoa para ir lá e pedir perdão para poder, né, na próxima encarnação não cometermos mais esse tipo de falta. E também compreendemos que esse estado moral ele é individual e ele é passageiro. E aonde o bem, e vai chegar um ponto, e não nessa nossa encarnação, mas em encarnações futuras, né, em que o bem irá predominar, irá vencer o mal. Puxa, que bom quando a gente chegar lá, né? Então, à medida que nós formos colocando em prática os ensinamentos de Jesus, como por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, a gente dá alguns passos rumo à nossa evolução. É um jeito bom, né, de tomarmos essas atitudes. Mas, como alcançarmos esse novo patamar de progresso, se ainda algumas pessoas, talvez ou não, com certeza todas daqui não, mas a gente ouve e vê pessoas dizendo que até se sentem felizes às vezes, dizendo que em magoar alguém ou em ferir alguém, não é? Ou então em dizer nunca perdoarei. Quanto de nós já não ouvimos isso, né? O perdão das ofensas é um processo. A gente não consegue então perdoar do dia para a noite. Ninguém deita magoado e acorda sem mágoa, não é verdade? Principalmente no nosso estágio evolutivo. Esse é um processo que a gente vai ter que eliminar à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos amando. Só com o amor a gente vai conseguir vencer isso. E a gente vê quando a gente se sente magoado pelo amor, se sente magoado com alguma coisa e que não recebeu o perdão, aquele que não perdoa, provavelmente ele tem dentro do seu coração o eco do não perdão, o eco da mágoa. E quanto de nós, e aqui existem pessoas
que a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é boa. Nossa, aquela pessoa ela não se zanga com ninguém. Aquela pessoa, ela perdoa todo mundo, né? Todo mundo aqui conhece a dona Cidinha, foi uma trabalhadora. A Cidinha era incapaz de brigar com qualquer pessoa. É capaz, né? Então são pessoas evoluídas, ou mais evoluídas que a gente. E por que não podemos chegar nesse nível? Por que não podemos chegar nesse ponto? Né? Só depende da gente. Então, primeiro, é preciso lembrar que todos somos filhos de Deus. E que Ele não tem limite para nos perdoar. E Ele permite mais e mais oportunidades de arrependimento, de reconstrução de nós mesmos. E progredirmos nessa nossa jornada evolutiva rumo à perfeição. E eu queria lembrar aqui agora uma fala de Jesus que disse assim. Jesus disse, para perdoar 70 vezes 7. Essa expressão está em Mateus, no capítulo 8, do versículo 21 ao 22. E ele não se refere a um número literal de perdões. Não quer dizer que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, mas sim que esse alto e grande número é um número de perdões infinitos que a gente tem que fazer. E só a partir do momento que a gente colocar no nosso coração, colocar na nossa mente, colocar no nosso propósito o perdão infinito, nós vamos estar então nos melhorando. Então o perdão, ele é uma jornada de coragem, de cura, que liberta do peso das mágoas e ressentimentos. Às vezes a gente não tem, por uma bobagem às vezes, e fica com aquilo anos pensando naquilo. A gente tem na minha família uma pessoa que ouviu uma vez uma outra pessoa dizer para ela que ela não devia ter casado, que ela devia ter ficado sem casar para cuidar dela, e essa pessoa até hoje traz essa mágoa no coração há mais de 40 anos, quando ela poderia ter dito, por que você está pensando isso? Também tem direito de ser feliz, pronto, teria resolvido ali, tão simples, tão fácil. Mas não! E por que essa pessoa ela é ruim? Não é, ela só não é menos evoluída que a gente. E para ela isso é um elefante. Para mim, seria nada. Eu diria, está de brincadeira, não vou fazer isso não. Não é assim que a gente pensaria? Então, a questão da mágoa, ela é muito pessoal. O que magoa um, não magoa o outro. O que fere um, não fere o outro. O que é ruim para um, não é ruim para o outro. Então nós precisamos nos colocar nessa situação, principalmente para a gente conseguir entender por que o outro nos fez aquilo e qual vai ser a nossa reação. Poxa, ao invés de ficar magoado, não vou. Eu não sei o que estava acontecendo com aquela pessoa, eu não sei porque ela fez aquilo, eu não sei porque ela falou, ela acordou de mau humor, brigou com não sei quem, enfim, possibilidades a gente vai conseguir. Se a gente parar, respirar e pensar. Não é verdade? Então, quando perdoamos, não estamos negando o impacto da dor. Não é isso que nós estamos colocando. A dor vai estar lá, mas com o tempo ela vai sumir também. A partir do momento que nós trocamos essa dor por amor, por entendimento, por ver no nosso agressor o que ele tem de bom, porque também não existe só agressão, alguma coisa de bom, normalmente as pessoas têm. Então, nós não podemos deixar que que esse nosso sofrimento, que essas nossas angústias, que essas nossas tristezas nos definam como uma pessoa angustiada, triste e que não consegue ser feliz e que amanhece e adormece sempre pensando no seu algoz, ou naquele que o magoou, naquele que o feriu de alguma forma. Principalmente se essa pessoa já se buscou perdão, se ela mudou a sua vida, não é verdade? Então, o perdão é um sinal de força interior. Quem perdoa já evoluiu, já andou mais na sua escala evolutiva.
é a capacidade de olhar para além das feridas e ver no outro, no nosso agressor, humanidade nessa pessoa, né? Embora ela possa ter tido um momento em que nos feriu, mas ela tem coisas boas, normalmente. É entender que todos cometemos erros, todos sofremos e todos merecemos uma segunda chance. Seja ela qual for, eu não estou falando em escala, não estou falando em agressividade maior ou menor. Às vezes uma simples palavra, pronto, é o suficiente, né? Como é o caso que eu contei para vocês. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros do jugo da nossa raiva, mas nos libertamos também. Nos libertamos para viver o presente, sem sermos atormentados pelo nosso passado. E aqui, né, os trabalhadores da nossa casa estão acostumados, todos, invariavelmente, toda semana, no nosso trabalho mediúnico, nunca teve uma segunda-feira que a gente trabalhou e que não teve alguém que veio cobrar, né? Ou porque não foi perdoado, ou porque não pediram perdão, enfim, traz essa mágoa de centenas de anos, né? E que está fazendo muito mal. Se chegou até a gente é porque está por algum problema, seja ele físico, seja ele emocional, e às vezes a gente pensa que não, mas essa mágoa, essa tristeza, ela vai se transformar em problema físico também. Tem uma pessoa próxima da gente, que eu conheço desde os 10 anos, ele tem hoje aproximadamente 55 anos, e desde os 10 anos que eu conheço, ele comia unha ele sangrar, só tem pedacinho na unha aqui, ó. Até o dia ele passou por um tratamento mediúnico, chegou lá, a entidade que eu atendeu falou: você come unha? Aí eu como unha. Então, antes de chegar na sua casa, você vai lá em silêncio, quietinho, não fala nada, chega perto da sua mãe e fala assim: você me perdoa? Me perdoa por tudo que eu fiz para você, eu também te perdoo. Fala tudo que vier do seu coração, fala tudo que você tiver vontade, tudo aquilo que você sentir, com fé, com força. E ele fez. Até hoje essa pessoa não come mais unha. Era uma manifestação que estava nele. Eu não sei, ninguém sabe, nem ele sabe o que ele fez no passado, o que aquela pessoa fez para ele no passado, e era a mãe dele nessa encarnação. É muito bacana, né? O Espiritismo realmente é muito bacana. Então, é uma oportunidade de crescer, aprender e seguir em frente. É deixar para trás aquilo que está nos causando tanto mal. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas precisamos lutar. Não podemos nos entregar. Perdoar não é algo que fazemos pelos outros, é algo que fazemos por nós mesmos, né? É um presente que damos, uma dádiva de paz e liberdade que nos damos a nós mesmos. E para Emmanuel, o perdão é essencial para a libertação espiritual e a evolução do espírito. Perdoar, esquecendo o mal e focando no bem, permite que a alma se livre do peso do ressentimento e atinja a serenidade. O perdão é uma ferramenta para a paz interior, a harmonia e a aproximação de Deus. E eu consegui aqui dá uma página de citações de Emmanuel. Então Emmanuel nos coloca que através do perdão vamos obter. Eu peço licença para ler esse pedaço para vocês. Vamos obter a libertação e renovação. Emmanuel ensina que perdoar abre as portas para a libertação, permitindo que a alma se renove e evolua espiritualmente. O caminho para a harmonia. O perdão é visto como um caminho para a harmonia, tanto no relacionamento com outros, quanto com a própria alma. Vamos obter a paz interior. Ao perdoar, remove-se o fardo do ressentimento, o que traz consigo a paz interior e a tranquilidade. O perdão incondicional. Emmanuel enfatiza a importância do perdão incondicional, que vai além de uma atitude de desculpas e busca a mudança de coração e a libertação. O perdão como ferramenta. O perdão é uma ferramenta para a evolução, pois permite que a alma se livre de obstáculos e se aproxime de Deus. E a gente tem um exemplo de Jesus.
Emmanuel frequentemente referencia o exemplo de Jesus, que perdoou seus crucificadores como inspiração para o nosso perdão incondicional. E talvez até mais importante, ou tão importante quanto os outros, é o perdão a si mesmo. A mensagem de Emmanuel também inclui a importância ao auto-perdão, reconhecendo que todos cometem erros e que o perdão a si mesmo é um passo importante para a libertação. Pessoal, para finalizar, às vezes passamos tanto tempo nos castigando e não conseguimos nos perdoar. É importante que reconheçamos a nossa dificuldade e buscar ajuda, pois assim conseguiremos ser felizes e tornar mais felizes aqueles que nós tanto amamos. Obrigado pela atenção de vocês. A gente vai passar agora para a segunda fase da nossa atividade de hoje, segunda parte, que é o passe magnético.